Hoje, na virada da página Política e Democracia, vou comentar sobre o terremoto que abalou os poderes judiciário, legislativo e executivo. Banco Master, o causador do abalo sísmico nos poderes da República nos últimos dias. O caso do Banco Master e do banqueiro Daniel Vorcaro virou um grande escândalo político-financeiro no Brasil, porque mensagens encontradas no celular dele indicam contatos e possíveis encontros com autoridades dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Isso levou analistas a falar em um terremoto institucional. O banqueiro Daniel Vorcaro, atualmente preso, fez doações em 2022 nos valores de 5 milhões para a campanha de Bolsonaro, do Partido Liberal, PL, e de 3 milhões de reais para a campanha do atual governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Partido dos Republicanos. Segundo investigações da Polícia Federal e material analisados em CPI e no STF, as conversas foram encontradas após a quebra de sigilo do celular de Vorcaro. Muitas mensagens foram trocadas com a influenciadora e então namorada Marta Graeff. Nos diálogos, ele relata reuniões ou proximidades com autoridade de alto nível. Entre os nomes mencionados nas mensagens, nós temos Luiz Inácio Lula da Silva, citado em conversas sobre um encontro em dezembro de 2024, no qual Lula teria chamado o presidente do Banco Central para uma reunião. Jair Bolsonaro também aparece em menções e avaliações políticas nas conversas. Ministro Alexandre de Moraes, do STF. Daniel Vorcaro escreveu em mensagem que iria encontrá-lo perto da casa dele em abril de 2025, além de outras mensagens recentes. Conseguiu bloquear? Alguma novidade? Quando procurado pela imprensa, o ministro Alexandre de Moraes negou as conversas. O senador Ciro Nogueira, do Partido dos Progressistas. Vorcaro comemorou uma proposta de lei do senador Ciro Nogueira que aumentaria a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, o que poderia beneficiar o modelo de captação do banco. Nas trocas de mensagens com o banqueiro Daniel Vorcaro, o senador Ciro Nogueira foi chamado de amigo para toda a vida. Por fim, o deputado federal Nicolas Ferreira, do Partido Liberal, PL, usou o jato do banqueiro Daniel Vorcaro em campanha eleitoral por Bolsonaro no segundo turno, em 2022, com a campanha intitulada Juventude pelo Brasil, percorrendo 9 estados do Nordeste, indo depois para o Distrito Federal, Brasília, e para algumas cidades mineiras. O Brasil está em perigo. De volta ao assunto a Brasília, ainda com repercussão sobre a investigação sobre o Master. O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, teria mandado mensagens ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no dia em que foi preso pela primeira vez, lá em 17 de novembro de 2025.
A informação foi publicada pelo Jornal Globo, pela jornalista Malu Gaspar, trazendo prints de conversas atribuídas aos dois. Segundo a reportagem, às 5h22 da tarde, portanto, algumas horas antes da operação da Polícia Federal, que resultou na prisão do empresário ainda no ano passado, Vorcaro teria mandado para Moraes, abre aspas, conseguiu bloquear, fecha aspas. A conversa, no entanto, teria começado ainda de manhã, às 7h19. Acho que o tema de que falamos começou a dar uma vazada, obviamente sem quaisquer detalhes, mas a turma do BRB me disse que está tendo um movimento de sacanagem do caso e que a mesma jornalista de antes estava fazendo perguntas lá, fecha aspas, teria dito Vorcaro nessa mensagem enviada a Alexandre de Moraes de manhã. Segundo o dono do Master, o vazamento seria péssimo, mas poderia ser um gancho para entrar no circuito do processo. Pouco antes de a Victor Holding Financeira anunciar a compra do Master, o banqueiro teria dito: fiz uma correria aqui para tentar salvar, fiz o que deu, eu vou anunciar a parte da transição. Moraes, segundo a Malu Gaspar, não teria respondido e então Vorcaro teria perguntado: alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? O ministro respondeu às 5h31 da tarde, mas por mensagens de visualização única, que, portanto, não foram alcançadas. O modelo permite com que a troca de textos não fique registrada no celular. Pouco depois das 20 horas, Vorcaro teria voltado a pedir atualizações para Moraes. Alguma novidade? Moraes teria dado retorno com outras duas mensagens, às 8h21 e às 8h23. A última mensagem enviada pelo banqueiro ao magistrado teria ocorrido às 8h48. Vorcaro foi preso por volta das 10 horas da noite desse mesmo dia. A CNN entrou em contato com Vorcaro e com Alexandre de Moraes. O espaço segue aberto. Por meio de nota enviada ao jornal Globo, Alexandre de Moraes negou as conversas. Abre aspas. O ministro Alexandre de Moraes não recebeu essas mensagens referidas na matéria. Trata-se de ilação mentirosa no sentido, novamente, de atacar o Supremo Tribunal Federal, fecha aspas, disse Alexandre de Moraes por meio da assessoria do STF. Também ao Globo, a defesa de Vorcaro preferiu não comentar o caso. O Vorcaro estendeu seus tentáculos por todos os setores de Brasília e aí sem distinção de ideologia. Eu falo que ele era ecumênico, democrático e ecumênico. E aí, assim, um dos instrumentos que ele tinha para se aproximar do mundo político eram seus aviões, né? Eram as mordomias que ele fornecia para autoridades de Brasília. E um desses aviões foi cedido, foi utilizado pelo deputado Nicolas Ferreira, já eleito deputado, foi no segundo turno de 2022, junto com o pastor Guilherme Batista, para fazer um giro pelo Brasil no segundo turno, por cidades do Nordeste, onde eles esperavam virar o jogo em relação ao atual presidente Lula, então era candidato, né? Bolsonaro era presidente, Lula era o candidato. O Lula tinha ido bem no primeiro turno e eles queriam virar o jogo. Eles criaram um evento chamado Juventude pelo Brasil, que percorreu os 9 estados do Nordeste e depois ainda foi para Brasília e para algumas cidades mineiras. E nesse giro ele contou, ele foi feito nesse avião do Vorcaro, um Phenom 300 da Embraer, que esteve em todos os lugares onde o Nicolas estava. A gente fez um levantamento a partir dos sinais dos transponder, do transponder do avião. O repórter Johan Heller trabalhou nessa apuração para a gente e conferiu todos os dados de deslocamento e descobriu que onde eles estiveram, nas mesmas datas e nos mesmos locais, estava o avião do Vorcaro. Nós questionamos o Nicolas sobre isso e ele admitiu ter voado no avião, mas disse que em 2022 o Vorcaro não era uma pessoa enrolada com a justiça, não tinha nenhum problema com isso e que não sabia que o avião era do Vorcaro, que ele apenas embarcou num avião fornecido pelo evento. Né? Aí você pode questionar, bom, mas você voa num avião por todas essas cidades e não sabe de quem é, nem teve curiosidade para saber de quem é? Acho que essa é uma questão pertinente.
você está fazendo uma campanha eleitoral, você está pedindo votos para um candidato. Tem todo um contexto também. O Vorcaro tem ligações com igrejas evangélicas, mais especificamente com a igreja da Lagoinha, e contribuiu para a campanha do Bolsonaro e também do Tarcísio como pessoa física. Fez doações de 5 milhões e 3 milhões de reais para as campanhas dos dois. Existia uma proximidade do empresário com esses políticos. E aí, ali, ele fez esse gesto, né, vamos dizer. E é isso que a gente está mostrando, como todos os setores políticos tiveram essa aproximação com o Vorcaro a partir desse tipo de facilidade, né? Até agora, as mensagens indicam menções a encontros ou proximidade, mas isso não significa automaticamente que essas autoridades cometeram crimes. As investigações ainda estão em andamento. O escândalo financeiro. O banco controlado por Vorcaro é investigado por emissão de títulos de crédito supostamente fraudulentos, possíveis desvios bilionários no sistema financeiro, corrupção, lavagem de dinheiro e intimidação de adversários. A instituição acabou sendo liquidada pelo Banco Central após graves irregularidades financeiras. Porque falam em terremoto nos poderes, ou institucional. O impacto político ocorre porque o celular do banqueiro investigado, Daniel Vorcaro, cita contatos com autoridades dos três poderes. Há suspeitas de tráfico de influência para beneficiar o Banco Master. O caso envolve decisões de órgãos como STF, Banco Central, Congresso Nacional e Polícia Federal. Por isso, organizações anticorrupções alertaram que o escândalo mostra possível infiltração de interesses privados nas altas esferas do poder. Em resumo, o celular do banqueiro Daniel Vorcaro, atualmente preso, revelou mensagens citando encontros ou relações com figuras importantes da política e do judiciário. Isso ampliou o escândalo do Banco Master para além do setor financeiro, atingindo os três poderes da República. As investigações ainda estão em andamento e muitas citações nas mensagens ainda não significam comprovação de crime. Bem, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ou bem-vindas à Sala do Juba. Eu sou o professor Julião Carvalho. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, suas curtidas, seus compartilhamentos, reproduções e a guarda dos meus vídeos nos seus favoritos. Inscrevam-se no meu canal e deixem sempre o seu like. Isto é importantíssimo para o crescimento. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.